Certamente, na nossa bancada, como sempre. Ô Vandick, para a gente começar essa conversa, né? O IOF tensionando bastante, né? Todas as expectativas, todas as movimentações aí em relação ao cenário, né? Do próprio governo, Congresso Nacional, o presidente Lula esperando, né? Um parecer da AGU para ver se judicializa ou não. Na sua visão, né? Até onde vai esse tensionamento? É uma questão técnica, é uma questão política, é uma questão jurídica? Como que você está observando todos esses desdobramentos aí da questão do IOF, que tem trazido muita apreensão para o mercado ao longo dos últimos dias? Felipe, o governo está desesperado. O governo perdeu a mão, perdeu o controle total da política fiscal do país. Isso não é por falta de aviso. Eu mesmo, entre diversos economistas, você estava do meu lado como testemunho ocular, eu venho avisando que isso ia acontecer há muito tempo. Aliás, eu venho avisando desde que assumiu a nova gestão, desde a PEC da transição, que essa gastança ia terminar em coisa muito ruim. Então a gente perdeu o controle da estrutura fiscal do país e para que a gente consiga ter o mínimo de equilíbrio fiscal sem estourar a inflação, a gente tem 3 opções, né? As opções são: corta custo, gasto. Não pode cortar gasto, tem que aumentar imposto. Não pode aumentar imposto, faz inflação. Uma das razões que a gente tem 15% de taxa de juros e a gente ainda tem inflação de 5,5% é exatamente por isso. O governo optou por fazer o desgaste, né? A amortização da sua dívida e dos seus gastos através da inflação. É essa maneira que acontece, essa maneira técnica. Só existem 3 maneiras. E, obviamente, o governo vem tentando crescer, né, a taxa tributária, a carga tributária de todas as maneiras possíveis desde o dia 1. Quer dizer, chegou a um ponto que ou a gente faz um pacto de verdade e a gente para, freio de arrumação, e fazemos o que tem que ser feito, e já faz muito tempo que deveria ser feito, que é uma reforma estrutural da estrutura fiscal do país, ou a gente não tem. Não adianta fazer reforma da Previdência, não adianta fazer reforma tributária, a gente tem que olhar o elefante dentro da sala. E o elefante está dizendo o seguinte: chegou a hora de que a gente precisa colocar em ordem a parte sanitária e higiênica da casa, que é a estrutura de gasto, a estrutura fiscal do país. A gente não pode continuar como está. Se quiser continuar como está, gastando e fazendo todos os tipos de benesses sociais e empresariais também, porque a gente dá muito dinheiro para empresário gato gordo, nós temos que aumentar imposto across the board, em todas as áreas do país. Eu sempre disse que para fazer isso precisa voltar a CPMF, que seria o melhor imposto para isso, que faz com que você tenha uma base muito ampla. E essa ideia do IOF foi, vamos dizer assim, botar cara de fora para começar a ventilar uma IOF, uma CPMF. Então é isso que aconteceu, foi um balão de ensaio. Eu sou contrário a imposto. Eu digo aqui que eu sou contrário a imposto, só que eu sou mais contrário a ter um país que vai quebrar. E ano que vem o país vai quebrar. A análise do IPEA, tem uma publicação muito relevante do IPEA que mostra isso claramente, que a gente não tem condições de chegar em 2026, no final de 2026, com todos os gastos obrigatórios que a gente tem. Ou a gente faz uma reforma, desvincula gasto de previdência, de salário mínimo, não existe essa história de salário de previdência, o sujeito tem ganho real. Não foi isso que foi contratado quando as pessoas contribuíram. As pessoas contribuíram, o que elas contrataram foi receber uma quantidade de dinheiro que era prevista com o ganho, aliás, sem a perda inflacionária, mas nunca foi contratado um ganho real de salário, como se a pessoa fosse empregada. Essas pessoas não contribuem mais, elas não têm produtividade crescente. Na verdade, nem as pessoas que estão empregadas e que contribuem ainda têm produtividade crescente. O Brasil tem um problema sério de produtividade. Quer dizer, não faz sentido nenhum fazer com que essas pessoas recebam um salário que está atrelado, um benefício que está atrelado ao salário mínimo, e que o salário mínimo tem essa história de fazer aumento real. Isso não tem nenhum sentido. Então a gente tem que desvincular isso. Outra coisa que é importante: não pode ter piso de educação, de saúde. Tem que ter uma estrutura orçamentária, uma peça orçamentária, que
que é capaz de olhar e compreender por parte do Executivo e por parte do Legislativo o que são as prioridades. Então, se a gente não fizer isso, o país tem que quebrar, porque não existe mais espaço para se elevar indefinitivamente carga tributária. Eu acho que sim, tem espaço para fazer uma reforma tributária séria, não essa bagunça que está sendo feita, tá certo? Essa reforma tributária piora a situação, ela cria mais problemas e incertezas, insegurança jurídica. Agora, a gente, antes de fazer reforma tributária, tem que fazer reforma do Estado.